Olá, mulheres, graça e paz, aqui é a pastora Evelyn. Vamos dar início a mais um capítulo desse livro maravilhoso que é o Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4, amém? Você já se preparou? Já separou a sua Bíblia? Já leu o capítulo de número 4 hoje? Então, vamos fazer uma oração antes de nós começarmos? Se você puder, feche os teus olhos. Senhor, nós te adoramos neste momento. Muito obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres. Que o Senhor continue sustentando cada uma delas, Senhor, no temor do teu nome. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, dando, Senhor, essa fome, despertando essa sede em conhecer mais da tua palavra. Meu coração está muito grato por poder estar, ó Deus, fazendo parte de algo tão importante que é ajudar, ó Deus, de alguma forma, essas mulheres a te entender mais, entender o seu ministério, os seus planos, os seus propósitos através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. A tua palavra, ela é poderosa, ela tem poder de fazer aquilo que o homem não pode fazer. Por isso que Satanás nos impede tanto, coloca tantos impedimentos para que nós não possamos, ó Deus, usufruir e conhecer essa ferramenta, essa arma tão poderosa que se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Que o Senhor as abençoe e fortaleça em nome de Jesus. Bom, vamos fazer um pequeno resumo aqui do versículo 1 ao 2, 1 e 2, vamos lá. O que acontece aqui? O sucesso, de Jesus ao fazer discípulos gerou bastante inveja em quem? Nos seguidores de João Batista, E uma grande discussão com os fariseus, porque você sabe, nós já falamos aqui que João Batista começou a batizar antes de Jesus aparecer publicamente, e ministerialmente também, porque Jesus ele só inicia o seu ministério depois que ele é batizado. Então, quando ele começa ali a fazer discípulos, os seguidores de João Batista também começam a ter uma certa inveja. Mas Jesus, como ele não queria criar nenhum tipo de problema, concernente ao batismo, aquela altura do seu ministério, o que ele fez? Ele deixou a Judéia e foi mais uma vez de volta para a Galileia. Isso aí também está inserido no versículo 3. Jesus ele não queria discutir quem era o maior, quem tinha mais discípulos e quem batizava mais, até porque, como o próprio texto diz, nem era ele mesmo quem batizava, e sim os seus discípulos. Vamos ao versículo de número 7, vamos falar dessa mulher tão conhecida, que é a mulher samaritana. Então, para uma mulher ir no poço buscar água ao meio-dia, isso era uma função das mulheres, elas que eram responsáveis em buscar a água e levar para suas casas. Então, para ela ter feito isso ao meio-dia, que é a hora mais quente do dia, o sol está a pino, como dizem, Então era algo incomum, não era algo normal, porque as mulheres normalmente elas faziam isso, elas enchiam os seus potes de água pela manhã, bem cedo, ou no final da tarde. Por quê? Porque era mais fresco. Porque o sol no deserto, queridas, ele é muito mais intenso do que em qualquer outra região do mundo, Então, era uma atividade que era feita ou muito cedo ou no final do dia, exatamente para evitar esse calor. Mas essa mulher samaritana, ela tinha o quê? Uma má reputação, porque você conhece a história dela. Jesus ali, ele vai falar tudo, Mais uma vez ele olha o coração dela e já sabe tudo que se passou na sua vida. Então ela era uma mulher que ela era mal falada, ela não tinha uma boa reputação. E provavelmente, ela tinha ido pegar sua água naquele horário para quê? Para não encontrar com as outras mulheres,
porque provavelmente ela ia ser mais uma vez desprezada, né? Ela seria mais uma vez apontada. Então, para evitar, né, esse desconforto, esses encontros indesejáveis, ela optou em estar indo ao meio-dia. Gente, é muito importante que vocês comecem já a entender o que é estudar a Bíblia, porque vocês percebam que são os mínimos detalhes, os pequenos detalhes que trazem toda uma revelação, todo um pano de fundo para a história, né? Então, quando a Bíblia fala que por que ela foi buscar água ao meio-dia, então tem um motivo, né? Eu estou tentando, a minha intenção com esse estudo, vou abrir um parênteses aqui, tá bom? É exatamente ensiná-las a estudar a Bíblia, né? Para que vocês possam fazer isso, começar a fazer isso sozinhas. Por quê? É exatamente assim. Leia um texto, olha os detalhes, né, da riqueza que tem em cada versículo, procure entender, faça perguntas a si mesmo quando você lê um texto como esse, né? Por que ela foi meio-dia? Mas por que está escrito com esse detalhe? Ou lá no caso de Nicodemos, por que ele foi procurar Jesus à noite? Não é? Então esses detalhes é que trazem a riqueza histórica para a gente. Então isso é que acrescenta o nosso conhecimento, tá bom? Então fica uma dica aí para vocês, quando vocês forem estudar algum outro livro, fazer alguma coisa, para a pesquisa, tenta entender o porquê desses detalhes, tá bom? Vamos lá no versículo 10, onde Jesus fala lá da água viva, né? Essa água viva é aquela que jorra de uma fonte que jamais vai cessar. Jesus, sem sombra de dúvida, ele estava falando para ela sobre a vida eterna. Então, quando Jesus ali, ele expõe, né, a sua vida de pecado, as suas más condutas, a intenção de Jesus ali não era realmente apenas expor aquela mulher como ela sempre, né, já passava por isso. Mas a intenção de Jesus era mostrar o quê? Que se ela se arrependesse e usou essa referência por ela estar indo ao poço pegar água, Jesus fala, olha, você pode beber dessa água, mas amanhã você vai ter sede e você vai voltar aqui. Agora, se você beber da água que eu tenho para te dar, né, que é essa fonte que jamais cessa, né, você nunca mais terá sede. Então, esse exemplo, essa fala de Jesus está totalmente ligada à vida eterna. Amém? Vamos lá no 14. Então, para nós podermos usufruir, né, nós aproveitarmos dessa água viva, é necessário que a pessoa ela beba. Nós precisamos beber, né, dessa água, dessa fonte. E esse beber, né, não é algo momentâneo, não é algo que acontece apenas uma vez, algo isolado, não. Isso daí é uma ação contínua, uma ação progressiva, uma ação repetida, algo que deve ser feito todos os dias, né? Porque para beber da água da vida, nós precisamos o que? Estar junto da fonte. Quem é a fonte? Jesus é a fonte. Então, para nós todos os dias podemos beber dessa água, nós precisamos estar junto da fonte, que é Cristo. Somente assim nós não teremos mais sede. O versículo 19, a declaração dela, né, diante do que Jesus tinha te falado para ela, né, na verdade, ela concluiu imediatamente que ele realmente era um profeta, né, alguém divinamente inspirado e com conhecimento sobrenatural, porque alguém que ela nunca tinha visto falar, né, com aquela autoridade, porque também, querida, às vezes quando a gente recebe uma profecia, uma palavra, a gente sente, né, a gente sabe quando é do Espírito, quando é de Deus, porque vem junto o quê? Com autoridade, vem junto com revelação,
Então não são apenas palavras, a gente sente realmente o poder de Deus quando Ele está usando uma pessoa para falar com a gente. Então você imagina ela que estava diante do próprio Deus. Então, quando Ele fala aquilo tudo da vida dela, imediatamente ela o reconhece como um profeta, alguém completamente inspirado, divinamente inspirado, né? Alguém que tinha um poder e um conhecimento sobrenatural. Vamos ao versículo 23, aqui tem uma expressão muito conhecida, né, pela igreja, em espírito e em verdade. Aqui Jesus ensina várias coisas através desse verso. Primeiro, em espírito indica o nível, né, em que ocorre a adoração verdadeira. A adoração verdadeira, ela só consegue atingir o trono de Deus, o coração de Deus, se ela for em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Por isso que Ele se agrada que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e um espírito dirigido por quem? Pelo Espírito Santo. E segundo, né, a expressão verdade é uma característica de Deus. A adoração deve ser prestada em conformidade com a verdade do Pai, que é revelada no Filho, Jesus, e se recebe mediante o Espírito Santo. Então, Deus é Espírito e Deus é verdade. Então, nós só conseguimos prestar uma verdadeira adoração se for em Espírito e em conformidade com o quê? Com a verdade do Pai, que se revela através do Filho e que para nós a recebemos através do Espírito Santo. Amém? Vamos lá no 24. Porque Cristo é a verdade. Nós já estamos falando sobre isso. Cristo é a verdade. E viver em união com Ele requer o quê? Verdade. Nós não podemos ser falsos, nós temos que ser o quê? Verdadeiros. Né? Nós não podemos dizer que nós temos comunhão com Jesus, né? Que temos a salvação, se nós vivemos e falamos de acordo com mentiras. Não tem como, né? A verdade caminhar junto com a mentira. Se Deus é verdade, se o Espírito Santo é a verdade, nós precisamos viver e falar de acordo com a verdade. E se nós não agimos dessa forma, nós estamos o quê? Enganados. 25 e 26, rapidinho eu vou falar alguma coisa aqui. Os judeus também, né, de Samaria, eles também estavam esperando a chegada do Messias. Na verdade, a maioria dos judeus ainda aguarda a chegada do Messias. Mas naquela época não era diferente. Eles estavam aguardando a chegada do Messias prometido. E Jesus, ele se revelou como Messias para essa mulher samaritana lá no poço. E a diferença foi que ela creu. Ela creu e ela espalhou essa boa notícia entre as pessoas da sua cidade. E a Bíblia vai dizer que muitos creram nele por causa do testemunho dela. Aqui no versículo 27, essa atitude dos discípulos em relação, né, à conversa de Jesus com essa mulher, essa reação deles aconteceu porque naqueles dias, naquele tempo, conversar com uma mulher em público não era como é hoje, não era algo normal, era algo considerado até desonroso e de má reputação, principalmente para um rabi, um mestre, né, como Jesus. Mas Jesus, ele decidiu ter uma atitude diferente, uma atitude mais humana do que os seus amigos lá, religiosos, os fariseus, que jamais parariam para conversar com uma mulher, muito menos uma samaritana. Vamos lá no versículo 34, também é muito interessante esse versículo onde fala sobre o alimento, né? Então, se você voltar um pouquinho no verso 32, Jesus ele fala do alimento que ele tinha de comer. E aqui ele fala que alimento é esse. E ele diz que esse alimento é o quê? É fazer a vontade do meu Pai. Jesus aqui ele está mais uma vez ensinando algo específico aos discípulos. Você se lembra lá na introdução, no áudio da introdução, né, ao Evangelho, que eu falei sobre a divisão do livro. Ele é dividido em 3 partes. E tem
alguns capítulos que são ensinos diretos aos discípulos, e esse momento faz parte de um deles. Jesus aqui ele está falando algo específico aos seus discípulos. A comida não é simplesmente conhecer a vontade de Deus, mas é cumpri-la. O que adianta a gente falar que conhece, mas não faz aquilo, que a Bíblia fala para nós fazermos? Então, você pode ler também a diferença entre o leite e o alimento sólido, que está escrito lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Anota aí. Hebreus, capítulo 5, versículo 12, que está falando entre o leite e o alimento sólido. Porque o leite significa informação, um alimento conhecimento, ele é aplicado de um modo prático. Então, muitas vezes a gente para na informação e a gente não parte para a prática. E é isso que nós estamos fazendo. Nós já estamos saindo do leite, da informação e começando a partir para a prática. Nós estamos começando a desenvolver a prática para ir para um conteúdo, para algo mais sólido. Amém? Vamos lá no versículo 36. Aqui Jesus está falando de uma colheita espiritual. Então, o que ceifa, o que colhe uma colheita espiritual, recebe o galardão, ou seja, são aqueles frutos que trazem alegria. E nesse caso, Jesus plantou a semente quando ele parou para pregar para aquela mulher no poço. Jesus plantou ali, ele plantou aquela semente quando ele parou para conversar com ela. E grande seria a colheita, porque toda a cidade seria salva, como de fato foi, E os discípulos também iriam colher, iriam ceifar o que? A colheita que Cristo semeou. Por isso que ele está falando, um vai semear, mas muitos vão colher junto. Aqui no versículo 44, 43 e 44, essa expressão aqui, na sua própria terra, ela pode significar tanto Judeia, Nazaré ou Galileia, porque Jesus ele não foi honrado nem bem recebido em Nazaré. Então ele foi para outras partes da Galileia. Então, você sabe que quando ele faz essa declaração em outros evangelhos também, ele vai dizer que o profeta não tem honra na sua própria casa. Exatamente por isso, porque uma vez ele vai a Nazaré e ali ele diz isso porque ele não pôde fazer muitos milagres ali, a não ser curar alguns poucos enfermos. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Por isso que ele diz que um profeta não tem honra na sua própria casa. Vamos fazer aqui um resumo aqui entre o 47 e o 54, que vai falar aqui sobre a cura, do filho do oficial do rei. Então, o que acontece? Esse oficial do rei, ele estava errado aqui em duas coisas sobre o poder de Cristo. Porque ele pensou que Jesus tinha que viajar para Cafarnaum, onde estava o filho dele, para curá-lo, E que Jesus não tinha poder sobre a morte, uma vez que ele diz assim, antes que o meu filho morra. Então, ele não cria que o Senhor poderia liberar uma palavra dali, assim como foi com o centurião, que ele falou, Senhor, não precisa ir até lá, se o Senhor liberar uma palavra daqui, o meu servo vai ser curado lá em casa. Então esse homem, ele achava que Jesus tinha que ir até lá e também não cria que o Senhor podia ressuscitar o filho dele. Então ele estava aí equivocado em duas coisas acerca do poder de Deus, de Jesus. E Jesus ali, ele estava preocupado com a possibilidade da fé desse homem estar baseada apenas nos seus sinais e seus milagres. Está escrito que o oficial do rei, ele creu duas vezes, uma vez registrada no verso 50 e outra no 53. Então, primeiro, ele creu na promessa de Jesus que o filho não morreria. Mas para isso, para ele crer que Jesus pode e irá curar, não é suficiente para salvar. Apenas crer que Jesus poderia curá-lo não era suficiente.
Então, quanto ao verso aqui de número 53, no que o oficial do rei estava crendo, no que ele estava crendo aqui? E a explicação a gente vai encontrar no versículo 54. Esse sinal que Jesus realizou aqui foi o seu segundo milagre, né? Esses sinais eles foram realizados para que as pessoas crescem que Jesus de fato era o Cristo, o Filho de Deus, né? E que por crerem elas teriam a vida, como nós já dissemos mais um pouco atrás aqui no estudo. Então, quando o oficial do rei soube que o filho dele tinha sido curado, ele viu que Jesus era mais do que um simples mortal. Aí ele começou a crer de fato, né? Ele e a sua casa creram em Jesus e nasceram de novo. Aleluia! Então, queridas, é muito importante nós compreendermos que não basta apenas, né, nós cremos no milagre para a salvação. Nós precisamos crer no poder de Deus, sim, mas crer na palavra dele e crer em tudo aquilo que ele nos prometeu, que um dia ele virá para nos buscar e que tem um lugar preparado para cada uma de nós. Milagres e sinais não salvam ninguém. Milagres e sinais não garantem salvação e nem eternidade. O que garante a nossa salvação é a nossa fé no poder da existência do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós chegamos ao final de mais um capítulo e eu espero que eu tenha conseguido te ajudar mais uma vez a compreender um pouco acerca desse livro tão maravilhoso. Então, que Deus possa te abençoar e até o próximo capítulo.